Acredito em milagres, portas fechadas, meu Deus, abre. Cura quem está doente em uma língua diferente, Ele ensina os que são seus. Eu acredito em milagres, tudo Ele pode, tudo sabe. Ele opera, faz transplante, faz um pouco ser bastante. Como é grande esse meu Deus. Eu em milagres acredito, porque na Bíblia está escrito: Ele é o mesmo, ainda é, só precisa encontrar fé pra operar como outrora. Quando Ele chega, o mal se vai, toda a tristeza logo sai. De alegria a gente chora. Vai acontecer milagres nessa hora, eu sei que vai, porque Deus está presente. Sinto um clima de vitória, seu poder e sua glória já inundou este ambiente. Não perca a esperança, pois milagre só alcança quem tem fé, quem acredita. Milagres Deus vai operar, ninguém vai saber explicar, porque milagres não se explicam. Eu acredito em milagres, portas fechadas, meu Deus, abre. Cura quem está doente em uma língua diferente, Ele ensina os que são seus. Eu acredito em milagres, tudo Ele pode, tudo sabe. Ele opera, faz transplante, faz um pouco ser bastante. Como é grande esse meu Deus. Eu em milagres acredito, porque na Bíblia está escrito: Ele é o mesmo e ainda é, só precisa encontrar fé pra operar como outrora. Quando Ele chega, o mal se vai, toda a tristeza logo sai. De alegria a gente chora. Vai acontecer milagres nessa hora, eu sei que vai, porque Deus está presente. Sinta o clima de vitória, seu poder e sua glória já inundou este ambiente. Não perca a esperança, pois milagre só alcança quem tem fé, quem acredita. Milagres Deus vai operar, ninguém vai saber explicar, porque milagres não se explicam. Vai acontecer milagres nesta hora, eu sei que vai, porque Deus está presente. Sinta o clima
de vitória, seu poder e sua glória já inundou este ambiente. Não perca a esperança, pois milagres só alcança quem tem fé, quem acredita. Milagres Deus vai operar, ninguém vai saber explicar, porque milagres não se explicam. Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi citado Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Nós oramos a Ti, Senhor, sempre com aquela súplica, a súplica da alma, do coração. Precisamos de Ti. Reconhecemos que somos indignos. Como o profeta dizia, para começar eu sou um fracasso. Mas Tu és a vitória de todo cristão, de todas as almas eleitas. Mas nós precisamos, para que essa alma eleita, esse espírito eleito, governe esse corpo, essa carne cuja inclinação é inimizade contra Deus. Isso opera através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, lembrando desse verbo, do Logos de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Assentai-vos. O Espírito Santo tem uma voz. Ou seja, o Espírito Santo tem voz. Agora, ninguém nunca, jamais viu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito e só pode ser santo. Ele tem voz. Ele usou os seus mensageiros no Velho Testamento, seus profetas, para assim expressar, fazer o povo ouvir a sua voz através daqueles homens, daquelas pessoas, até mesmo mulheres, foram ouvidas. A vida de Raabe é uma voz do Espírito Santo. Ana é uma voz do Espírito Santo. Rebeca, Raquel, Ruth é uma voz do Espírito Santo. As pessoas são inspiradas por vozes, sem dúvida alguma.
Agora o profeta, ele mostra que um espírito é inofensivo. Ele é completamente inofensivo até que ele possa encontrar alguém a quem ele possa usar. Isso se referindo ao mau espírito, ou aos maus espíritos, aos demônios. E dentro dessa dimensão humana, Satanás não pode fazer nada sem encontrar alguém a quem ele possa usar. Ser o motivo do tropeço. A história em torno de Dalila e Sansão, a história é muito profunda. A Bíblia, ela fala de uma maneira supérflua até o que realmente aconteceu, porque ela não estava interessada, Deus não estava interessado nos detalhes da coisa. Mas tem a história também. Jesus, existem livros como o livro O Príncipe da Casa de Davi, tem a história de Jesus Cristo. A Bíblia não caberia, não haveria livro no mundo que pudesse caber, comportar só a vida de Jesus Cristo. Então é a mesma coisa a respeito de Moisés, Davi, Sansão. Então Dalila foi um instrumento único, o único que pôde fazer aquilo. Foi o único. Porque, de outra forma, os filisteus jamais venceriam Sansão. E como ela tramou aquilo de uma forma tão bem planejada, a fim de tirar a força do Nazareno, do homem de Deus. Nós vimos naquela fita a tentação, que ela tem centenas e centenas de galhos, essa árvore. Ela é uma Dalila. A ciência é uma Dalila. E ela trabalha exclusivamente para levar o homem ao ceticismo, à incredulidade. Houve um médico que, quando o irmão recebeu alta, disse: graças a Deus, doutor, estou indo para casa. Ele disse: graças a Deus não, graças a mim. Agora, não são todos que falam assim. Então essa ciência procura tirar logo cedo, através dos dinossauros e dos fósseis, né, o homem da Bíblia, porque você tem que crer na Bíblia para crer em milhões de anos. O profeta mostra isso, tanto que aquele rapaz lá da Rússia foi parar em julgamento por causa disso. Ele disse: a Bíblia me mostra 6.000 anos. Vocês vêm para cá com 50 milhões de anos? E o profeta mostra, cientistas mesmo mostram que esses fósseis são conservados por causa do sal e de outras coisas, componentes da própria terra, que colocam ali, conservam. Então eles pegam aquilo e jogam para milhões de anos. Mas eu disse no rádio o seguinte: quando a gente fala com eles, a mensagem da gente entra num ouvido e sai no outro. Então o estudante deve ser assim também. Quando saiu fora da Bíblia, entra num ouvido e sai no outro. Agora, para você passar na matéria, você tem que responder de acordo com a estultícia deles. Porque senão você leva bomba. Você não passa, você não estuda. Mas você não crê naquilo, entra num ouvido e sai no outro. Como
Muitas vezes nós ouvimos tanto a palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem, e parece que entra num ouvido e sai no outro. São Tiago falou sobre isso. Mas, na verdade, o irmão Branham mostra isso tão claramente que o diabo não pode jamais assassinar a quem quer que seja, a não ser através do homem, né? Do indivíduo, da mulher. Ele precisou do Caim para fazer isso. Precisou da Eva para fazer isso. Que gerou essa cadeia, quebrando essa ordem moral dentro da dimensão humana. Agora, o Espírito Santo também não pode fazer nada se ele não encontrar alguém a quem ele possa usar. Ele sempre usa. Ele usa a natureza para deixar todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Então ele tem a sua voz. A Bíblia fala de uma mocinha, uma criadinha que foi levada para a casa de um general, os assírios, Naamã, e ele era leproso. Ele tinha uma lepra, e até então, é claro, não existia cura para a lepra. Ela disse, olha, na minha terra lá entre o meu povo, existe um homem que se o meu senhor fosse lá, meu senhor seria curado. Ela foi a voz do Espírito Santo ali dentro. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele atentou para a voz do Espírito Santo. Ele foi lá. Resultado, ele voltou limpinho, completamente curado. Outros há que deixaram de ouvir, conforme está escrito aqui. Ouviram, na verdade, a voz, mas endureceu o coração. Como na provocação no dia da tentação no deserto. Resistir à voz do Espírito Santo é uma provocação a Deus. Não foi bem Faraó quem irou a Deus. Faraó estava cumprindo, como Nabucodonosor e outros tantos, cumprindo, sendo até servos de Deus, para cumprir um propósito. Quem irou a Deus foi a igreja, foi Israel, foi a congregação. Porque Faraó não tinha por que obedecer à voz do Espírito Santo. Mas Israel tinha por quê. Tinha o dever. Aquelas mulheres, aqueles homens, a congregação de Coré, tinha por dever ouvir a voz do Espírito Santo, obedecê-la. E aí, irmão Valdivino, é onde a gente encontra na vida prática a razão pela qual nós sofremos demais. Nós vivemos machucados, machucando e sendo machucados. Porque não há nenhum cristão, principalmente batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que creia no profeta de Deus para esta era, que creia na Bíblia Sagrada, que não saiba o que é certo e o que é errado. A provocação está justamente em persistir no erro, insistir. E aí é onde nós nos encontramos machucados, muitas vezes, o profeta diz, à margem do caminho.
perplexos, atrasados na fé, com a fé neutralizada, sem poder entrar em operação. Ele disse, essa é a razão da igreja não obter grandes vitórias no campo de batalha. Porque a voz do Espírito Santo é uma voz que não está definitivamente sujeita, ela não pode estar sujeita ao nosso entendimento. Então nós chegamos em determinados instantes da nossa vida que não é aquilo que nós entendemos. Nós temos essa experiência aqui nesse ministério. Passa um tempo, passa outro, de etapa em etapa. Existem passos que determinam a nossa continuidade ou não. Quando eu criei na mensagem do irmão Branham, criei nele como profeta de Deus, eu sempre disse isso, eu não estava desempregado, precisando de emprego. Eu não estava precisando de igreja, porque eu estava cercado de uma multidão. Eu estava no caminho da fama, da prosperidade. E o que aconteceu? Uma das pessoas que deveria se alegrar, rejubilar, quando cheguei na sua casa para dizer que havia aceitado a mensagem, foi quem mais tentou me arrefecer, a me derrotar, a me impedir de ingressar na mensagem. E um dos argumentos que aquela pessoa usou, aquele irmão, aquele pastor, foi esse: você vai ficar no máximo com 200 pessoas. Mas acontece o seguinte, que quando a gente determina determinados passos dirigidos por Deus, a gente não importa mais com o que vai acontecer. Porque quem morre, quem desfalece com um passo que Deus vai dar, que nunca é entendido, o profeta disse, merecia isso mesmo. Um ministro disse para o irmão Branham, a sua mensagem está acabando com o meu ministério. Ele disse, mas um ministério que a palavra acaba com ele não merece existir. Agora, uma coisa é certa, se nós estamos pensando que Deus vai agir conosco até na hora do arrebatamento, só de acordo com aquilo que nós compreendemos e entendemos, nós vamos ficar aqui. Sem dúvida alguma. Então Deus desperta para isso. Há passos que são dados, etapas que Ele não explica. Ele não explica. E não canso, não tem como esquecer São João 6, quando ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não herda o meu reino, não vai comigo. E quando todos foram embora, o irmão Branham disse, ele nunca explicou aquilo. Foi assim quando nós aceitamos a mensagem. Nós nos separamos com os ministros numa chácara da irmã Nadir. E uma coisa, irmã Gerandi, o irmão Juca, o qual você conheceu muito, Deus, eu não vou dizer Deus o tenha, porque Deus o tem.
E quando Deus o tem é porque a gente não tem certeza. Deus o tem nesta hora, né? Mas uma das coisas que eu não esqueço, que naquela hora eu estava sofrendo dores de parto, na linguagem de São Paulo. Eu não sei como que eu não sofri um derrame cerebral. A coisa foi custosa, foi difícil. E eu tive que ler essas 7 eras e esses 7 selos. E de noite eu entrava no banheiro, passava a noite toda em claro, e via um obreiro falando, eu sou sincero, eu sou sincero, eu sou sincero. Se os outros não fossem. Esse obreiro não ficou no companheirismo. Esse deu, eu sou sincero. Mas o irmão Juca, quando terminou, ele abraçou a gente aqui assim. Éramos ali uns 6 ou 8 ou 10, debaixo de uma mangueira. Outros estavam por lá chorando, outros alegrando, outros orando. Outros com a mão na cabeça. Ele disse, agora nós podemos cantar. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Ele não sabe, o irmão Juca partiu sem saber o que significou aquilo para esse ministério. Você não sabe o que significa a palavra de um homem nesta hora, usado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, estar dizendo, eu estou contigo. Vamos embora, dá o que der. 2 meses antes eu tinha dito para a multidão, se eu mesmo, um anjo aparecer aqui e pregasse contra a Santíssima Trindade, me deixem falando sozinho, me manda embora. 2 meses antes. 2 meses depois eu estava expulsando a doutrina das 3 pessoas distintas. Como agora no rádio, o Espírito pergunta, escuta, qual é o regime de Deus? É parlamentarismo? É presidencialismo? Ou é monarquia? Quem que vai governar a terra? De que forma? Qual é o regime? É rei. E o rei tem sua rainha. Ele é rei depois que ele casa. Enquanto ele não se casa, ele é príncipe. A hora que ele leva a sua esposa para as bodas do Cordeiro, que é a igreja eleita, ele se casa. Então ele é coroado. Aí é que ele vai ser coroado por ela. Ela é a coroa dele, a mulher é a coroa do marido. E ela será coroada por ele. Quando se fala dessas coisas bonitas, verdades eternas, ninguém fica, será que eu aceito, será que eu não aceito? Não, todo mundo diz, amém, glória a Deus, glória a Deus. Mas para chegar lá tem muita coisa que não se entende. Então ele volta, instala o milênio, governo sem fossa, sem esgoto, sem cemitério, sem escola, sem combustível queimando, sem rico lá em cima e pobre lá embaixo. Governo, reinando. Então ele é rei. Aí é quando ele é o Pai da eternidade. Agora tudo isso, todo esse conhecimento que nos traz a segurança, essa segurança vem através de quê? Da voz do Espírito Santo. A mensagem é uma voz.
Alarido é uma voz. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17. A voz do Espírito Santo na era de Lutero foi a mensagem de Lutero. Os que endureceram seus corações provocaram a Deus e pereceram. A voz do Espírito Santo na era de Wesley foi a mensagem de Wesley, a santificação. Os que endureceram seus corações provocaram a Deus e morreram. A voz de Deus, mesmo durante os dons espirituais, eram os dons espirituais. Para falar língua, a mulher se santificava, o homem se santificava. Hoje não precisa mais. E agora? A voz de Deus. Aqui na mensagem A Voz de Deus nestes últimos dias, parágrafo 72. Vamos ver isso. Tomemos alguns que ouviram esta voz e obedeceram. Ouviram esta voz e obedeceram. Então nós vemos um benefício de ouvir a voz e obedecer, e não vamos falar do desastre de ouvir a voz e não obedecer. O profeta diz: tomemos alguns que ouviram esta voz e obedeceram. Como os fez atuar e o que lhes fez fazer. Agora vou passar por alto um montão de escrituras aqui, de maneira que possa chegar diretamente a vocês, de como ela mudou as suas vidas e daqueles que lhe rodeavam, de como vieram a ser um estranho, chamamos estranho, ou seja, místico. Basta você saber, depois que Abraão recebeu a promessa de Deus para ter o filho, que viria um filho através dele e de Sara, já fora de idade, a sua vida ficou muito mais difícil. Depois que Maria recebeu a visita do anjo, a sua vida virou uma cruz. E assim, todos eles, depois que ouviram a voz do Senhor, foram mudados. A pessoa está mudando, você vai de 7 em 7 anos, você sofre uma mudança. E essa primeira mudança, do primeiro 7, é entrando para a idade da consciência. E essa idade do segundo 7 é uma idade de dependência, de irresponsabilidade, seguindo até, em ordem progressiva para a maturidade, até os 19 anos. Pula. Veja, uma moça depois dos 19 anos. A lei observa isso, passou dos 18, ela tem a primeira emancipação. O rapaz. 3 vezes 7, 21, aí recebe uma emancipação total. Essa mudança é uma voz. Olha, você não é mais aquela bebê. Você já é mocinha, hein? Você já é moça. Você já não é mais aquele boyzinho, você já é rapaz.
todo homem que creu em Deus foi considerado um estranho. Porque se você está no curso do mundo, algo anda mal com você. Não tenha dúvida. Você estuda, você vai comerciar, vai vender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora sabendo sempre que você vai ser um estranho. Porque se você está no curso do mundo, algo anda mal com você. Para ser um cristão, você tem que ser um estranho. Mas nós queremos ser entendidos, compreendidos. E para sermos compreendidos, nós temos que nos manter no nível deles. Mas uma coisa é certa, para você manter determinado relacionamento que não seja posto de dever, você se compromete. Então a vida de Abraão, você não tem mensagem do irmão Branham que ele não diz Abraão, Moisés, Noé, sempre vai ser isso toda a vida também, não tem jeito. A vida de Abraão é o tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Perfeito. Porque se você está no curso do mundo, algo anda mal com você. E o que acontece? Você se embaralha tanto que você não pode ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se a gente ouve a voz do Espírito Santo em determinado assunto, a gente diz, bom, agora arrebenta onde arrebentar, e isso aí acabou, foi Deus. Você pode dizer, ó gente, é Deus e acabou. Para ser um cristão, você tem que ser um estranho. Porque todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus, diz São Paulo, sofrerá perseguição do mundo. Ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não lhe conheceu. Rapidamente agora, ouçam com cuidado enquanto encerramos. Adão escutou sua voz no frescor da tarde e teve companheirismo com ele. Não tinha empecilho algum, até que escutou a voz de sua mulher. Veja, não havia condenação para Adão. A gente estando no erro, qualquer lugar que a gente abra a Bíblia, não vou ler não, porque eu sei que vai falar comigo. Qualquer lugar que abra a mensagem, essa mensagem está contra mim. Então nós queremos uma caixinha de promessa. Mas não havia condenação em Adão quando ouvia a voz de Deus. Quando ouvia a voz do Senhor. E o importante de tudo é que ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele na viração do dia. Ele escutou a voz de Deus e disse, Pai, me deito para dormir. E ele se deitava. E Eva em seu braço, um leão logo ali, o tigre também, do lado. E as bestas selvagens lhe rodeavam, e não havia mal algum, não havia maneira de enfermar-se, não havia nenhuma coceira sequer. Não havia maneira de perguntar se ele se despertaria pela manhã. Será que eu vou acordar? Será? Não, bem, você está roncando demais, eu estou com medo disso. Que roncar demais é perigoso. Perigoso não deixar a mulher dormir. Não havia maneira de perguntar se ele se despertaria pela manhã, porque eles iam despertar. Adão ouviu sua voz na forma que devia havê-la ouvido.
Porém, um dia ele escutou a voz de sua esposa. Ele não escutou a serpente. Quem escutou a serpente foi a Eva, foi a mulher dele. Ele escutou a voz da mulher, já envenenada pela serpente. Eu acho melhor deixar isto quieto por um momento. Porém, ele ouviu a voz equivocada, mesmo sendo de sua esposa, a ligadura mais próxima que ele tinha na terra, porque ele não disse como Jó: falas como uma louca. E se houvesse feito, a totalidade da raça humana estaria vivendo em lugar de estar morrendo, se ele tivesse feito como Jó fez com a mulher. Isso mudou o curso dos seres humanos e o tempo. Mudou completamente toda a atmosfera do Éden. Do Éden da amizade, da segurança, do deitar e levantar em paz. Mudou tudo assim que ele ouviu a voz da sua mulher. Isso mudou o curso dos seres humanos e o tempo. Isso sujou a praia de Copacabana. Isso sujou Miami. Sujou Nova York. Sujou Paris. Foi disso aqui que surgiu todas estas cidades, Hollywood, Los Angeles. Foi disso aqui que surgiu, da voz equivocada. Porém, ele havia, veja só, ao escutar a voz de sua mulher, mudou o curso dos seres humanos e o tempo. Ele havia escutado uma voz de Deus, ele havia confraternizado com ela, porém, quando ele se tornou, como sabia ele que sua esposa estava equivocada? Recordem, era agradável. Era agradável. Era sutil. Era veludada. Pensamos hoje que nossa organização, igreja, pensamos que nossa prosperidade hoje é Deus rindo para nós. Oh, estamos sendo prósperos. Deus está sorrindo para nós. Isso parecia bom. Parecia bem quando Micaías se pôs ali, ante 400 profetas e toda a terra lhes pertencia. E os filisteus estavam nela, ou os assírios, parecia bem. Esses profetas estavam dizendo: ide, isso pertence a nós, tome-a. Agora, eles estavam falando a verdade, de fato aquela terra era de Israel. Como combinou tudo, mas não era a voz de Deus. Com Acabe casado com Jezabel, aquela terra não podia nunca ser reconquistada. Com a igreja casada com o Estado, nunca poderá haver paz neste mundo. Por isso Acabe e Jezabel têm que morrer. Tem que desaparecer. E Micaías se voltou e amaldiçoou aquela voz dos 400. E como sabia ele fazer aquilo? Porque sua visão era exatamente com a palavra. Esta é a única maneira para confiar e ver isto hoje, é estar sobre a palavra. Você pode fazer isso individualmente, independente de mim, independente dos diáconos, independentemente da esposa, do marido, dos filhos. Fique na palavra você. Porque o rápido é individual. Deixa a mensagem te pastorear.
Deixa a palavra te pastorear. Então notou você que logo depois de Adão haver ouvido outra voz, em lugar da voz de Deus, sua própria esposa, e a igreja está ouvindo a voz de sua organização, injetando credos em lugar da palavra, permitindo-lhes viver da maneira que eles querem, que bem entendem, contanto que continuem assistindo à igreja, dando seus dízimos e coisas assim. E um membro de certa igreja, isso é a única coisa que importa para eles. A ligação mais próxima que o crente tem na terra para eles é a igreja. É a igreja. Porém, o crente real, a ligação mais próxima que ele tem é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, por isso ele ouve a sua voz. Assim você encontra que Adão se deu conta de sua condição, e ele ouviu a voz de Deus chamando novamente, e ele estava em folhas de figueira então. Agora ele viu que estava nu. O profeta disse: antes, ambos estavam nus e não percebiam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Depois, eles coseram vestes para si, folha de figueiras. Ele disse: agora a mulher está nua e não percebe porque ela está coberta com o véu da iniquidade. Vou repetir esse parágrafo 77. Assim você encontra que Adão se deu conta de sua condição e ele ouviu a voz de Deus chamando novamente. O que aconteceu? Ela foi aprazível para ele? Eu calculo como que o coração dele não ficou disparado. Sua orelha queimando, seu rosto queimando. A verdade é que ele havia pecado. E o pecado faz separação. E ele estava em folhas de figueira. Ele se envolveu em uns credos, em uns dogmas, o que as igrejas estão fazendo. Porém, era uma voz de condenação. A voz que era de paz, sem condenação, se tornou em uma voz de condenação. Por que tens feito isto? Essa voz aqui, olha, se tem algum visitante, agora mesmo na entrada ali, um irmão entrou, me cumprimentou, ele disse: aqui é meu lugar. Naturalmente, ele ouviu esta voz do Espírito Santo. Quem é que falou aqui? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Quando Pedro, respondendo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que voz era essa? Me pergunto se a América hoje, diz o profeta, ou o mundo em seu tumulto religioso, como é, e a América tragando, sendo tragada, será uma religião nacional muito em breve. Quem está sentado à minha frente? Eu sei que está em fitas e irá ao redor do mundo. Temos programas de fitas que toda mensagem toma a todo o mundo e a todos os outros países. Só faltou dizer: vai lá para o Brasil. Porém, agora, se você olha e vê
Você está também em folhas de figueira. Cansa. Cansa. É cansaço. Você sabe que não há paz. Sentar e ficar puxando uma saia. E tem que cruzar as pernas e fechando assim, e coisa e tal, dependendo do ambiente, está que puxa, puxa, puxa. É de borracha. Inclusive isso prejudica, cansa a mente. São situações que vão dando debilidade mental, cansaço, estresse. Estica de cá, estica de lá, e conserta daqui, conserta dali. Não há paz. Quando a verdadeira voz de Deus sai, eles não sabem o que fazer com respeito a isso. É confuso. Eles não sabem o que fazer. Eles não entendem. Hoje, o irmão Joaquim Rodrigues estava me contando uma coisa. E alguém, um certo irmão denominacional, deu voltas, até disse, bom, aqui vocês creem no William Branham, não é isso? O profeta é assim. Eu li a biografia dele, e que eu estranhei, foi muito importante, só estranhei, é que na biografia dele diz que ele teve 21 mulheres. Que confusão, né? Que confusão, que coisa confusa. Mas essas autoras já têm umas 72. Se na biografia do irmão Branham saiu isso aí. A biografia que vai arder no inferno contra eles. Como tem coragem de falsificar a história de uma vida como dessa natureza, dessa forma. Eu disse, não, ele não teve, não foi só 21, ele teve, foi milhares. Milhares. Confusão, confuso. E começam a jogar sombras. E falando com o irmão João Martins, ele disse, não, é assim mesmo. Aqui, o irmão Jorge Smith me chegou aqui e disse, mas que história é essa? Estou ouvindo uma história aí que a irmã Rebeca, minha mulher, vai para o Brasil, eu não estou sabendo disso. Não é Rebeca, é Sara. Isso é dessa forma, é dessa maneira. O povo faz confusão. Eles não sabem o que fazer com a verdadeira palavra. Não sabem o que fazer quando ouvem a voz de Deus. Eu disse, há muitos corajosos por aí, eu falei isso no rádio. Eles não querem ouvir, não querem que a mãe ouça, que a esposa ouça, mas na verdade é porque eles têm medo, é covardia, é medo de ouvir a palavra, é medo de ouvir a mensagem. A maioria deles tem medo. Noé ouviu a voz de Deus, estava preparando-se para salvar sua vida e ele seguiu as instruções e permaneceu conforme a voz lhe orientou. Se um homem ouve a voz, ouça agora, peguem bem isto, não falhem. Se um homem ouve a voz de algo, e se tem sido provado que é a voz de Deus, e em seu tempo, e logo é dada pelo homem, o céu e a terra passarão, porém essa palavra não
pode passar. Por isso que há pessoas que se fixam em promessas, conforme estudamos domingo passado em Anápolis, que é uma verdadeira psicose. Não existe realidade, não existe promessa para aquilo, não existe fundamento para aquilo. Não é o assim diz o Senhor, não é palavra. Às vezes até é atitude, mas não foi palavra. Quando Abraão permaneceu firme daquele jeito, parecendo uma loucura tremenda, ele tinha ouvido a voz de Deus. Elohim falou com ele, você vai ter esse filho e acabou. Então, se Deus falou com você, por que está tão nervosa? Se Deus falou com você, por que está tão nervoso? Quando Deus fala, quando Deus promete, o primeiro sinal que tem é que há repouso, descanso. Repousa, Ruth, porque o homem não terá repouso enquanto não te redimir. Então nós precisamos, irmão Gideão, nós precisamos nessa hora, nós que andamos estafados, de dar uma examinada dessa forma. Espera aí. Isso é fanfarrão aí. Esse boom seu aí, espera aí. Afinal de contas, eu ouvi a voz de Deus. Quando se ouve a voz, se Deus, o profeta disse, se Deus me falar, para ir lá na sepultura de George Washington e levantá-lo da sepultura, eu convidaria o mundo todinho para assistir a ressurreição de George Washington. Falou isso. Não importa quanto estranho seja, não importa o que seja, se Deus falou, então passa os céus, passa a terra, aquilo vai se cumprir. Se Ele falar para mim que o Rio Meia Ponte vai correr ao contrário, vai subir a serra lá de Itaúsu, então foi Deus que falou, Ele vai subir. Ele vai contrariar a lei que Ele criou da gravidade. Ele não vai fazer isso. Ele não vai contrariar uma lei. Para que fazer mudar o rio? Ele vai fazer ele ficar cristalino daqui a uns dias. Cristalino, transparente. Isso eu sei que ele vai fazer. O Tietê vai ficar cristalino, isso eu sei. Afinal de contas, eles creem nisso, os rios creem. Por isso, eles gemem pela manifestação dos filhos, Romanos capítulo 8. E a voz que Noé escutou, condenou o mundo, de então, e o salvou. E eles riram em seu rosto, porque sua mensagem não estava de acordo com suas conquistas científicas, porém choveu e destruiu a todo mundo, vê? Sua palavra que saiu, a semente estava ali, em toda a era tem sido da mesma forma. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé. São Mateus 24, 36. Como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia um profeta na terra que escutou a voz de Deus. Como foi nos dias de Noé, será agora também. Sua palavra, vê? Sua palavra que saiu, a semente estava ali, em toda a era tem sido da mesma forma. Samuel ficou alarmado quando ouviu a voz de Deus, porque ele tinha que condenar Eli, e aquilo era pesado para ele, principalmente como uma criança. E ainda mais, o homem que eu havia criado,
O homem que havia sido um pai, verdadeiro pai para ele, o havia criado e alimentado. Quando ouviu a voz de Deus, teve que trazer uma sentença tão tremenda para ele. Naturalmente, o seu coraçãozinho tremeu. E eu disse, bom, meu pai, eu não sei como falar isso, mas Deus falou foi isso. Olha, nós temos que dar muitas graças a Deus, sermos mais agradecidos, porque diante de tanta confusão que envolveu a nossa vida, as nossas vidas, em meio a tanta confusão no século XX, escolas e a era da televisão e da multiplicação da ciência, em meio a tudo isso, essa balbúrdia toda, essa Babel, nós ouvimos a voz de Deus. Irmãos, vocês têm de convir que tem hora que eu sou mal agradecido demais, eu sou um rebelde. Você ouviu a voz de Deus. E o que é que nós estamos fazendo aqui então? Você entra aqui, o simples fato de você trocar de roupa, vir para aqui, ouvir a mensagem da hora, está dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu sou essa que o Senhor conhece, eu sou este que o Senhor conhece. É o Jim está aqui, Senhor, eu estou aqui. Isso é verdade, eu não mudo isso, eu não torço isso. Eu gosto disto. Eu amo isto. Eu não posso viver sem isto. Me tira disto e eu morro, pronto. Eu disse hoje para o irmão João Martins, olha, irmão, eu tenho muitas coisas das quais eu me envergonho. Se pudesse esconder a cara dentro do chão. Mas eu tenho muitas coisas das quais eu me glorio. Como Paulo disse. E uma delas é de não torcer essa palavra, não importa o quanto ela me ofenda. Às vezes sai pessoa ofendida daqui comigo, pensando que eu estou pregando para elas, e vai ver, eu estou pregando é para mim mesmo. O profeta disse isso, eu não me importo o quanto isso me ofenda. Mesmo os nossos inimigos reconhecem isso. Falam, não, doutrinariamente, ele não torce a doutrina. Vamos ficar de pé, irmãos.